E aí pessoal, aqui é o Gnomon e hoje é dia de resenha. E o livro que eu vou analisar para vocês hoje é um livro muito especial para mim, Os Miseráveis. Está aqui o primeiro volume e o segundo. Primeiro... cadê? Não estou enxergando, estou sem meu óculos para ficar mais bonito. Pera aí. Primeiro volume, segundo volume. Ele é muito especial para mim e por isso, e também por ser a resenha de abertura do canal, vai ser um pouquinho diferenciado e mais extenso. Mas só porque eu tenho muito mais informações para acrescentar para quem está interessado em ler e não conhece muito bem esse mundo contagiante de Os Miseráveis. Mas primeiramente, eu gostaria de falar para vocês que eu não li por essa edição aqui, da Martin Claret. Na verdade, eu li pela Cosac Knife. Porque supostamente essa edição chegou na biblioteca da minha antiga instituição federal. Então optei por enjoadice mesmo ler pela Cosac Knife. Mas mesmo assim eu tinha que ter em casa, então eu comprei essa edição porque era mais barata. Então eu tenho ela aqui, mas eu nunca li por essa edição, apenas por edição da Cosac Knife. E assim, é enjoadiço, igual eu falei, em questão da tradução que foi feita. Eu achei mais bem trabalhada e diversificada pela Cosac Knife. Mas se vocês quiserem ler da Martin Claret, pelo que eu li até o momento, eu acho que foi até a 200 e alguma coisa. Eu gostei, não muda nada, igual eu te falei, algumas palavras na tradução, mas isso não vai diferenciar na sua experiência. Só se você for muito enjoado. Então, se você for assim, eu recomendo pela Cosac Knife. E claro, né, se você tem, porque é um pouquinho mais caro. Um pouquinho. Pera, deixa o carro de som passar, que está me incomodando. Não sei se vocês ouvem, porque assim, o áudio dessa merda, desse notebook, é uma merda. Merda com merda, virou merda colossal. Então, enquanto eu enrolo vocês, eu vou comentando nada com nada, certo? Pois é. Ai, carro de som maravilhoso. Pois é, acho que agora já passou e eu finalmente posso falar alguma coisa. Espero que vocês não tenham ouvido a merda que passou, que era sobre Fujioka. Fazendo propaganda de coisa que nem dá dinheiro pra porra nenhuma. Na verdade eu que pago o tempo todo. Comecei bem, vamos. Então, se você é enjoado e tem um dinheirinho a mais porque é assim, bem mais carinho que essa edição, eu recomendo que vocês comprem e leiam pela Cosac Knife. Caso contrário, pode ler da Martin Claret que não tem problema nenhum. A experiência vai continuar a mesma. Tendo isso em mente, vamos começar a análise especial, que vai ser bem mais extensa e provavelmente eu vou falar sobre filmes e o musical também, para englobar esse mundo todo correspondente e tão grandiosamente criado pelo nosso excelente Victor Hugo. Então vamos lá para a nossa análise. Mas primeiro eu vou mostrar para vocês como eu fico com óculos. Vamos ver como fica. Até que ficou ruim assim, nossa que horrível. Dá até uma intelectualidade a mais para a pessoa. Só que já que eu comecei sem, então eu continuo sem. Né? Faz sentido? Faz sentido. Então se eu começar com, eu termino com. Para criar uma, como eu posso falar, uma homogeneidade, eu nem sei se fala desse jeito, vai ficar melhor o vídeo, entendeu? Melhor para ser editado. Então quem está editando agora, ó, estou ajudando vocês, entendeu? Se um dia eu pagar, sabe, para editar, vou pagar pouco, porque eu ajudo. Estou editando indiretamente. Caso queiram, caso não, estou editando, ok? Então, sem, para não criar problema nenhum. Ok? Os Miseráveis é um livro escrito por Victor Hugo, como eu já havia falado, que também escreveu sobre o Corcunda de Notre Dame e os Trabalhadores do Mar, sendo o Corcunda um dos livros que eu quero ler bastante, mesmo, realmente. Eu quero até comprar um dia desses. Espero que seja breve, mas você sabe, né? Money nós não have. Esse livro, ele possui várias conotações e circunstâncias que averiguamos a contextualidade por onde Victor Hugo estava passando, ou seja, a França do século XIX. Então todo esse contexto social, esses processos históricos, estão todos evocados e contextualizados por meio da ficção. Então uma ficção que aborda a realidade para formular críticas. Então é assim que Victor Hugo inicia, intermedia e finaliza o seu livro no fim das contas, com uma crítica social
com pontuações históricas e como uma forma de escrita muito diferente das conhecidas quando nos remetemos a livros extensos. Então ele tem a sua diferenciação, que eu vou falar logo em seguida. Então, Os Miseráveis, ele vai tratar de assuntos sobre a pobreza na França, essa França conturbada do século XIX, e todos esses conjuntos que evocam essas circunstâncias, sobre insurreições democráticas e sobre as pessoas e as circunstâncias, as situações em que elas estavam vivenciando, ou seja, um contexto, uma pontuação miserável, triste, fome, pobreza, falta de atenção, negligência. Todos esses sentimentos e esses meios unidos e mesclados, viabilizando uma França conturbada, desordenada, triste, sem um governo democrático. Então é por meio disso que personagens como Jean Valjean, Fantine, Cosette, Javert e vários outros são evidenciados e suas histórias são contadas por meio desses aspectos. Então o livro vai tratar desses processos históricos que envolvem a Revolução Francesa e também sobre os personagens criados por Victor Hugo. Então ficção mesclada com realidade, que é bem interessante em livros extensos assim, porque vai trazer para a gente informações relevantes e verídicas, contextualizadas em personagens que você vai admirar e gostar com o tempo, e com isso vai aprender mais enquanto se diverte lendo. E isso é uma forma muito interessante que o Victor Hugo age e escreve. Então nós já temos vários pontinhos relevantes para Victor Hugo a partir daí. O livro da Cosaque Knife, ele tem 1268 páginas, se eu não me engano. O do Martin Claret, o primeiro volume, tem 706, se eu não me engano também. Espera só um momento. 773 páginas. E o segundo volume tem 607 páginas. De início, para começo de conversa, uma abordagem sobre o personagem Jean Valjean, que é um homem pobre e completamente miserável. Perceba que eu estava falando comigo mesmo, estava olhando para mim. Eu não consigo acostumar a olhar para cá. Eu olho para cá. Para cá não, para cá. Para cá, ok. Edição vai ficar muito bonita. Ai, até esqueci onde eu estava, peraí. Okay. 1, 2, 3. Então, nós temos... Eu vou matar o meu cachorro. 1, 2, 3. Então nós temos a explicação e a inicialização do personagem Jean Valjean. Claro, um personagem completamente miserável e destituído de bens materiais, de dinheiro ou algo do gênero. Tanto é que a primeira ação que ele comete, que é observado na descrição do livro, é o roubo, o furto de pães que ele proporciona para sua irmã e para os filhos da sua irmã. Então ele é preso por isso. Ele passa, na verdade, 19 anos na prisão. Para uma atitude dessas, isso é muito, bastante. Mas tem uma explicação no livro, e para vocês entenderem um pouquinho melhor sobre isso, eu recomendo que vocês leiam. Se eu comentar tudo, vai ficar sem graça. Mas já inicializando a abordagem de quem é o personagem principal, do que vai ser comentado e descrito de acordo com suas significações próprias e retidas pelo Victor Hugo. Então nós temos esse contexto de críticas e de tormentos que os personagens passam nesse contexto. Victor Hugo também utiliza um método muito interessante para a sua abordagem, que é a ficção, como eu já havia falado, por meio da narração, ou seja, uma narrativa descritiva, completamente descritiva, e nós temos a dissertação, só que eles não estão tão mesclados assim. É perceptível ver a diferença quando ele está no tom narrativo da ficção e no tom da crítica, da dissertação. Tentar convencer o leitor
de que o que ele está falando é o coerente, o correto, no fim das contas. Então tem capítulos que ele fala apenas de um contexto, de uma crítica sobre o convento, que ele não suporta ou que ele apoia, vocês vão ver no contexto e quando forem ler. E em uma ele fala só da ficção, do que está acontecendo com os personagens, o contexto, enfim, a narrativa em si. Então não está tão mesclado. Há mesclagem, obviamente, de indiretas, da crítica embutida, dos diálogos, dos personagens em si, das descrições, mas geralmente a dissertação em si ela é destituída do próprio livro. Você consegue diferenciar o seu tom e suas dissemelhanças entre uma coisa e outra. É bem claro e evidente. Isso é bem interessante, porque vai ter capítulo, como eu falei para vocês, que é só crítica, só crítica. Você até parece que está lendo um ensaio ou um artigo científico sobre um determinado assunto, mas não, estamos ainda na história, quer você queira ou não. Então essa dissertação, apesar de estar diferenciada e destituída da ficção, da narrativa que ele está criando, no fim das contas dá para entender por que ele fez isso e por que ele diferenciou, porque logo depois ele vai camuflar isso como indiretas e embutir dentro da própria ficção. Então ele está criando a verossimilhança, criando as consequências para que a realidade possa ser interpretada na ficção e migrar a ficção para a realidade. Então ele quer mostrar para a gente que esses personagens, apesar de serem mentirosos, estarem em uma ficção, em uma fantasia, em casos que não aconteceram, eles estão integrados nessa realidade. Então, apesar de separados, na verdade ele faz isso para unir, para mesclar, para você entender que personagens assim não estão apenas nos livros, eles estão na realidade. Essa é a crítica mais forte que o autor faz durante a sua escrita. Tanto é que a primeira coisa que ele escreve no livro, tenho aqui, eu vou ler para vocês para que vocês entendam um pouquinho melhor do que eu estou falando e do contexto abordado. Ele está aqui no início. Ele já começa falando da crítica principal e da importância que tem dele escrever esse livro. Seguinte: enquanto por efeito de leis e costumes houver proscrição social, forçando a existência em plena civilização de verdadeiros infernos e desvirtuando por humana fatalidade um destino por natureza divino, enquanto os três problemas do século, a degradação do homem pelo proletariado, a prostituição da mulher pela fome e a atrofia da criança pela ignorância, não forem resolvidos, enquanto houver lugares onde seja possível a asfixia social, em outras palavras, e de um ponto de vista mais amplo ainda, enquanto sobre a terra houver ignorância e miséria, livros como este não serão inúteis. 1862. Então, de cara, nós já percebemos a crítica mais forte do livro. Ele quer evidenciar, ele quer mostrar que é ficção, mas que ela não foge da realidade. Ela é muito mais verossimilhante do que você pode imaginar. Então há essa mescla de mundos. Ele quer mostrar pra gente. Essa crítica está no modo de escrever também. Então ele escreve todas essas formas. A narrativa com várias descrições, a dissertação para você ser convencido do conteúdo e do contexto real e legítimo da época. Ele quer mostrar pra gente que nada está separado, que apesar da diferença entre tons, existe na verdade apenas um tom. Não tons de cinza, mas apenas um tom. Se você gosta de um livro que contém uma crítica, que te faz pensar, que te cativa pelos personagens, pela profundidade, pela coerência textual, pela escrita muito bem trabalhada e pensada,
Se você gosta de descrições extensas, de um livro grande, porém poderoso e que te prende até o final, eu recomendo com certeza Os Miseráveis. Agora, se você não tem paciência para livros extensos, porque 1268 páginas, né, é um livro consideravelmente grande, então, mesmo assim eu recomendo. Porque se você se cativar pela história no início, você não vai conseguir parar de ler. Agora, se você não gostar de início e perceber que aquilo não vai para lugar nenhum, então larga o livro. Mas não custa tentar começar pelo menos a leitura, que já é um ponto interessante para um livro e uma experiência que você vai com certeza se sentir satisfeito no fim das contas. Caso não, pelo menos foi uma dica e uma coerência aí que eu tenho para vocês. Então essa foi a análise principal. O telefone está tocando, ninguém me deixa em paz, ninguém me deixa em paz, ninguém me deixa em paz. Então, retomando, se você gosta de uma leitura assim, com essas características, eu recomendo. Se você não gosta, eu também recomendo. Porque eu acho que provavelmente se você começar a leitura, você não vai conseguir parar. Mas se parar, larga. Mas não deixa de ser uma dica e uma sugestão interessante. Então, se quiserem, comprem pela edição da Martin Claret ou da Cosac Knife e boa leitura. Ok? Não vou falar mais nada em relação ao livro, porque eu não quero que vocês saibam de muitas informações, porque assim, nem tanto, né? Nem tanto spoiler. Leiam por conta em risco, tenham a experiência de vocês e eu desejo uma ótima e excepcional leitura. Nós temos um musical da Broadway, um musical que foi adaptado para o cinema, nós temos minissérie, nós temos filmes, nós temos um enumerado, um catálogo imenso de conteúdo que você pode ter de Miseráveis. Então, se você não se contentar apenas com o livro, assista os filmes, veja a minissérie, escute atentamente e veja a grandiosidade do musical, que se você gostou do livro, você com certeza vai gostar desses aspectos também. E uma coisa que eu também quero deixar claro para vocês, que vocês já atentem a isso a partir de agora, é que eu nunca vou falar o livro é melhor que o filme, o livro é melhor que o musical, o livro é melhor que o seriado, ou que a minissérie, ou vice-versa. Nunca vou falar isso, porque são linguagens completamente diferentes, cada uma em seu âmbito, e sem contar que é uma adaptação. Porque se fosse ao pé da letra, tá o livro aqui, ó, vai ler, entendeu? Então, não tem livro melhor que filme ou coisas do tipo. Você pode ter a preferência de ler o seu livro ou a preferência de assistir o seu filme, mas nunca há essa opção. Você não pode comparar coisas que são contextualizadas em meios adversos. Não tem como, é praticamente impossível. Apesar da história ser parecida, ela ter o mesmo âmbito quando fala do intuito narrativo, você não pode avaliar nessas circunstâncias. Elas têm a sua diferença e isso é proposital. Elas atingem de forma diferente. E para atingir o intuito narrativo, o livro, o cinema e a televisão agem de formas completamente diferentes. Há diferença, isso é evidente. Por favor, lidem com isso. A partir de agora, pelo menos nos meus vídeos, eu quero que vocês entendam que eu vou falar de livros, de filmes, de seriados, mas nunca comparando uma coisa com a outra. Talvez em alguns aspectos, mas nunca no que se trata de comparação de qualidade, porque isso não se faz. A gente pode comparar as histórias e falar que você tem preferência, que eu tenho preferência pelo livro ou pelo filme, etc e tal. Mas nunca você vai me ver falando, vocês que estão aí me vendo, que uma coisa é melhor que a outra, que isso não existe. Ok? Botaram já isso em mente? Já deixei claro no primeiro vídeo para não ter problema depois, certo? Então é isso. Está aí a
resenha para vocês desse grandioso livro. Eu espero que vocês gostem. Se gostaram desse vídeo imenso que vai ficar, que eu tenho certeza que vai ser um pouquinho grandinho, se inscreve aí no canal que vão ter várias opções, além das resenhas, vão ter gameplays, vlogs, enfim, vai ser uma enumerada de coisas, um pouquinho de cada, um canal cheio de bagunças. Eu espero que vocês gostem da nossa bagunça particular, que está sendo compartilhada. Então, a bagunça particular que agora não é tão particular assim. Espero que vocês gostem. Se gostarem, se inscrevam no canal. Tá? Se gostou desse vídeo, deixa seu joinha, que vai ajudar bastante na divulgação e na qualidade, na credibilidade que isso vai passar para as pessoas que ainda não viram. Divulguem para os seus amigos, compartilhem se vocês gostaram. E é isso. Espero que vocês gostem, novamente falando. Meu nome é Bruno, mas podem me chamar de Gnomon. E é isso, pessoal. Adeus. Foi muito bom estar com vocês.